Gente, vamos falar de uma coisa que muita gente está perguntando. Afinal, por que Deolane continua presa? Porque uma coisa é certa. Essa história já rendeu tantos capítulos que, se fosse novela, já estava disputando horário nobre. Mas vamos entender o que está acontecendo. Porque tem gente dizendo uma coisa, tem gente dizendo outra, e no meio dessa confusão toda, muita gente acaba acreditando em qualquer versão que aparece na internet. Então presta atenção. Deolane está presa preventivamente no contexto de uma investigação que envolve suspeitas graves. E aqui já começa a primeira confusão que muita gente faz. Prisão preventiva não é a mesma coisa que condenação. Ou seja, ela estar presa não significa que exista uma sentença definitiva dizendo que ela é culpada. Mas também não significa que a justiça simplesmente colocou uma pessoa na prisão sem apresentar nenhuma justificativa. E é exatamente aí que começa o debate. Porque se a defesa pede liberdade e a justiça continua mantendo a prisão, a pergunta é por quê? Será que a justiça está mantendo a prisão simplesmente porque quer? Será que alguém acordou numa segunda-feira e pensou: hoje eu vou manter a Deolane presa porque sim? Ah, gente, vamos combinar, né? Não é assim que funciona. Existe um processo, existem investigações, existem decisões judiciais e existem fundamentos apresentados para justificar a prisão preventiva. E se os pedidos da defesa continuam sendo analisados e rejeitados, significa que, pelo menos até o momento, a justiça entende que ainda existem motivos para manter essa medida. Agora vem a parte que vai fazer muita gente discutir nos comentários. Se está tudo resolvido, se não existe mais nenhuma questão para esclarecer, por que a justiça continuaria mantendo a prisão? Essa é justamente a pergunta que precisa ser feita com responsabilidade, porque na internet é muito fácil transformar tudo em é inocente ou é culpada. Mas processo judicial não funciona no grito, não funciona com fã-clube, não funciona com comentário de Instagram e muito menos funciona com vídeo de 15 segundos. Existe uma investigação, existe acusação, existe defesa e existe um juiz para analisar tudo isso, e é justamente por isso que não dá para pegar a prisão preventiva e falar: pronto, está condenada. Não, isso seria errado. Mas também não dá para fingir que a prisão aconteceu sem motivo algum. Se a justiça mantém uma prisão preventiva, é porque entende que os requisitos legais para essa medida continuam presentes. E aí eu pergunto: você realmente acha que a justiça manteria uma pessoa presa durante todo esse tempo sem precisar justificar essa decisão? Porque é justamente aí que muita gente se perde. A defesa pode dizer: minha cliente é inocente. E tem todo o direito de dizer isso. Mas quem vai decidir o resultado final do processo não é a internet. Não é o TikTok, não é o Instagram, não é o fã, não é o hater, é a justiça. E enquanto esse processo continua, a situação da prisão também continua sendo discutida judicialmente. Agora imagina a cena. De um lado, a defesa dizendo: soltem a Deolane. Do outro, o Ministério Público e as autoridades apresentando seus argumentos. E no meio disso tudo, a justiça analisando: existe motivo para ela continuar presa ou não? E até agora, a resposta judicial foi, basicamente, sim, por enquanto continua. E é aí que aparece aquela pergunta que todo mundo quer responder de qualquer jeito. Mas se ela não tivesse feito nada, não estaria solta? Calma. Essa frase parece simples, mas juridicamente ela não é tão simples assim. Uma pessoa pode estar presa preventivamente sem ter sido condenada. Isso existe justamente porque a prisão preventiva é uma medida cautelar, não uma sentença definitiva.
Então, cuidado para não confundir. Está presa com foi condenada. São coisas completamente diferentes. Mas agora vamos falar do que realmente interessa para quem está acompanhando essa história. Por que a prisão continua? Porque até o momento, as decisões judiciais entenderam que os motivos que sustentam a prisão preventiva ainda não foram afastados. E isso é muito diferente de dizer a polícia sabe que ela é culpada. Não, a polícia investiga, o Ministério Público acusa, a defesa contesta e a justiça decide. Cada um tem um papel. E é exatamente por isso que o caso continua sendo tão debatido. Porque enquanto uma parte do público olha e diz, isso é perseguição, outra parte responde, se não existe motivo, então por que a justiça continua mantendo a prisão? E pronto, está criado o maior barraco jurídico da internet. Porque ninguém concorda com ninguém. Um lado diz que ela deveria responder em liberdade, outro lado diz que, diante da gravidade das suspeitas e dos fundamentos apresentados no processo, a prisão precisa continuar. E você, de que lado está? Agora vou provocar vocês. Se a justiça já analisou pedidos de liberdade e decidiu manter a prisão, você acha que isso deve ser respeitado até que uma nova decisão mude a situação? Ou você acha que uma pessoa investigada deveria responder em liberdade até o julgamento? Porque essa discussão vai muito além da Deolane. Ela envolve uma pergunta que pode atingir qualquer pessoa. Até onde o Estado pode manter alguém preso antes de existir uma condenação definitiva? E aí o assunto fica sério. Porque se você defender a liberdade, alguém pode dizer que você está ignorando a gravidade das acusações. Se você defender a prisão preventiva, alguém pode dizer que você está tratando uma pessoa como culpada antes da hora. E é justamente nesse ponto que está a discussão. Não precisa gostar da Deolane, não precisa ser fã, não precisa defender ela. E também não precisa odiar. Você pode simplesmente olhar para o processo e perguntar: quais são os fundamentos da decisão? Porque é isso que realmente importa. Agora, uma coisa eu posso garantir: essa história ainda não acabou. Enquanto houver recurso, decisão, pedido de liberdade e novas movimentações no processo, o assunto vai continuar rendendo. E pelo jeito, comentário é o que não vai faltar. Porque basta alguém falar Deolane que aparece gente defendendo, gente criticando, gente fazendo meme e gente querendo dar sentença em 5 segundos. Tem comentarista que já virou juiz, tem juiz que virou comentarista. E tem internauta que com 3 prints e um vídeo de 30 segundos já resolveu um processo inteiro. Calma, minha gente. Processo judicial não é enquete de Instagram. É justamente por isso que a melhor coisa é acompanhar as decisões e separar opinião de fato. Deolane continua presa preventivamente porque até o momento as autoridades judiciais responsáveis pelo caso entenderam que existem fundamentos para manter essa medida. Isso não significa que ela já foi definitivamente condenada.